Olá pessoal, na aula passada foi falado sobre os controles primários de voo e agora será falado sobre os controles secundários de voo. Os controles secundários de voo auxiliam na performance do voo e na diminuição da força empregada pelo piloto ao efetuar um movimento com a aeronave. O sistema de controle secundário de voo é composto pelo flap, slot, spoiler e compensadores. Então os controles secundários de voo nada mais são do que uns auxiliadores para os controles primários, tudo bem? Compensadores. Alteração na altitude, velocidade, potência do motor faz com que o piloto tenha que estar constantemente dando comandos para que a aeronave se mantenha na altitude desejada. Para minimizar a pressão dos comandos aplicados pelo piloto nos controles primários, utiliza-se o compensador, instalado no bordo de fuga das superfícies de comando. Então, às vezes, quando você está voando, o avião fica com certa tendência, às vezes de picar, de cabrar, às vezes a tendência é direcional. E para poder cobrir essa tendência, utiliza-se os compensadores. E como o próprio nome já diz, ele vai compensar certas tendências que acontecem no voo. Por exemplo, suponhamos que tem um avião que esteja com a tendência de picar. Então, para que ele não pique, o piloto terá que dar pressão no comando para trás, no comando de cabrar, para que consiga manter o voo reto horizontal. E para que ele não fique tendo a necessidade de colocar essa pressão no comando, é só ele utilizar os compensadores. E assim não vai haver mais a necessidade de colocar uma pressão no comando e o avião vai voar reto horizontal sem precisar de colocar a pressão nos comandos. Sistema de trem de pouso. Classificações de trem de pouso. Em aeronaves de pequeno porte, o sistema de trem de pouso consiste basicamente em 3 rodas, 2 principais localizadas em cada lado da fuselagem, próximo à asa, e uma roda de direção localizada na parte traseira ou dianteira da aeronave. O tipo convencional é aquele que tem 2 rodas na frente e uma atrás. A roda de trás é a que gera a mobilidade da aeronave, tudo bem? Vamos lá. Convencional. Nesta configuração, as rodas de trem de pouso principal ficam localizadas à frente do centro de gravidade, ou seja, o CG. E suporta praticamente todo o peso da aeronave. A roda de direção, que é a que fica localizada na cauda, tudo bem? E quais são as desvantagens dela? Dificuldade no controle de direção do avião no solo. Então essa aí tem uma maior dificuldade de direção no solo comparado ao com trem de pouso triciclo, tudo bem? Limitação da visibilidade do piloto durante o controle do avião no solo. Então como esse aí tem que ter o nariz mais empinado para que a hélice não bate no chão, isso faz com que limita a visão do piloto. Maior propensão a pilonar devido à localização do CG. Ou seja, como aqui em cima diz, localizado à frente do CG, o trem de pouso principal, isso faz com que o risco de pilonagem seja maior. Pilonagem é quando o avião bate com o nariz no chão. Triciclo. Nessa configuração, as rodas de trem de pouso principal ficam localizadas atrás do CG. A roda de direção fica localizada próximo ao nariz do avião. Então isso aqui é ao contrário da outra. A outra tinha a roda de direção localizada na cauda e essa aqui fica na frente, no nariz. Esta configuração, mais usada atualmente, por proporcionar várias vantagens à operação da aeronave. Veja, e aqui são as vantagens: maiores controles de direção no solo, maior poder de atuação dos freios das rodas, melhor visibilidade ao pilotar durante o controle do avião no solo e baixa propensão a pilonar, já que a posição do CG muda, tudo bem? Classificação quanto à sua mobilidade do trem de pouso. Com relação à mobilidade, podemos classificar o trem de pouso como fixo, retrátil e escamoteável. Isso aí também foi dito lá na aula de teoria de voo. Eu sugiro que você dê uma olhada nela se você não lembra, porque lá mostra com muito mais detalhes. Isso aqui é só um resumo, até agora, de todas as videoaulas da matéria de motores, tudo bem? Nesse tipo de configuração, o trem de pouso fica constantemente estendido, não sendo possível seu recolhimento. A vantagem desse tipo de trem de pouso, utilizando a aeronave de pequeno porte, é a simplicidade do sistema. Simplicidade do sistema, isso aí significa que não tem tantas partes móveis e significa que é bem menor o custo para poder manter esse tipo de trem de pouso no avião que você deseja e por ser mais comum. Bom, esse aqui é o segundo tipo de configuração, que é o retrátil. Nesse tipo de configuração, o trem de pouso é parcialmente recolhido, ou seja, ele não é recolhido completamente, como naquelas empresas aéreas, TAM, Gol e tudo mais, aquele tipo de avião que transporta passageiro. Aqueles lá, eles é o escamoteável, tudo bem? Esse aqui é o retrátil, ele ainda assim fica à mostra e gera arrasto, tudo bem? Ficando ainda parte da estrutura exposta. Desta forma, o arrasto produzido pelo trem de pouso é diminuído, isso aí em comparação ao fixo, mas não anulado.
Atualmente, são poucas as aeronaves que adotam esta configuração. A figura ao lado exibe o famoso DC-3 com trem de pouso recolhido. Bom, esse aqui é o terceiro tipo de configuração de trem de pouso, que são os mais adotados hoje em dia pelas empresas de transporte aéreo. Nesse tipo de configuração, o trem de pouso é totalmente recolhido, eliminando praticamente todo o arrasto produzido pela estrutura, que fica alojado num compartimento específico. Apesar de ser um sistema mais complexo, o mesmo permite uma melhora significativa na performance da aeronave, diminuindo expressivamente o consumo de combustível e o custo operacional do voo. Bom, essa aí é uma das vantagens da configuração do sistema escamoteável, porém ele tem a desvantagem que utiliza de diversas partes móveis, e significa que o custo para manutenção é bem maior do que em comparação ao retrátil e ao fixo, tudo bem?